Ok, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Na verdade, você deixa a sua Bíblia aberta, mas vamos ler só o versículo 23, que é o último versículo do capítulo 16, porque domingo passado eu esqueci de ler esse versículo aqui. Então a gente vai começar por ele, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Pronto, eu tinha deixado de lado esse versículo, porque eu estava na correria com o tempo, né, para dar tempo, e acabei pulando ele sem querer, tá bom? Mas basicamente é um texto que mostra Davi, alguém que estava servindo ali Saul e estava fazendo o bem a Saul. A gente explicou muito sobre isso no domingo passado, não vou me repetir hoje, tá? Mas hoje nós vamos ver todo esse capítulo 17, portanto deixe sua Bíblia aberta no capítulo 17, vamos orar nesse momento, oremos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nós temos aqui diante de nós. Eu te peço, Senhor, nos dá um coração aberto e pronto, uma mente desperta, para entendermos as verdades aqui, Senhor. Entendermos de uma maneira que traga glória ao Teu nome. Entendermos para colocá-las em prática em nossas vidas, porque é assim que o Senhor deseja. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos a nossa fé firmada em Ti. Que possamos, Senhor Deus, de fato, andarmos com o Senhor, confiantes no Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 17 é um capítulo que ele vai tratar sobre fé. É basicamente sobre esse tema que nós vamos ver aqui no capítulo 17. Nós poderíamos dizer muitas coisas sobre o tema da fé. Esse tema é um tema realmente muito abrangente. Nós poderíamos falar, por exemplo, sobre os fundamentos da fé. A fé não é um salto no escuro, onde a gente simplesmente confia porque a gente não tem nenhum tipo de evidência empírica, né, que a gente possa provar por meio dos sentidos. A fé não é meramente isso. A fé, ela tem fundamentos. A fé, ela está baseada no relacionamento com alguém, o nosso Deus soberano, que nos deu evidências grandiosas do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, da sua intervenção na história. A nossa fé, portanto, ela está fundamentada naquele que já cumpriu promessas no passado, que já fez coisas grandiosas no passado. Aquele que, por meio de Cristo, por exemplo, levantou da morte, nos dando a garantia que nós ressuscitamos com Ele. Por isso a fé, ela exige de nós uma resposta. A resposta de confiança, confiança completa. Porque nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, sabemos que Ele é confiável, que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu, porque Ele já fez isso no passado. Confiança e esperança, não como aquele que espera sem saber se acontecerá, mas uma esperança como aquele que tem certeza. Eu estou só esperando para ver, mas eu já sei que acontecerá, porque eu sei quem prometeu. Resposta de obediência. Mesmo diante de grandes desafios, obedecer ao Senhor, porque eu sei quem está me chamando a obedecer. Poderíamos falar muitas coisas acerca da fé, mas hoje, com base no nosso texto, eu quero destacar apenas 3 realidades aqui, ok? 3 realidades acerca da fé. Eu vou colocar o meu cronômetro aqui para eu não me perder no horário. Pronto.
A primeira realidade que nós vamos encontrar é um desafio à fé. É a realidade de que a nossa fé, de fato, muitas vezes ela será desafiada. E eu quero convidar você a ler comigo agora o capítulo 17, verso 1. Ele diz o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Irmãos, eles se aproximaram aqui, eles se reuniram em Socó de Judá. Quem é que é de Judá? Davi. Nós vimos todo o capítulo 16, como Deus, ele ungiu Davi, por meio do profeta Samuel, para ser o novo rei de Israel. Mas aquilo não foi tornado público ainda. Foi uma reunião privada, lá na casa de Jessé, pai de Davi. Só que aqui, o teste de Davi terá início. Assim como Saul teve o seu início ali de ministério testado, Davi também será posto em prova, certo? E nós vemos o quê? Que o perigo, a ameaça dos filisteus começa a bater na porta de Davi. Começa a se aproximar de Judá. O que nós temos aqui? Olha comigo os versos 2 e 3. Ele diz: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Pronto. O que está acontecendo? Há uma postura ativa dos filisteus. Eles decididamente se movem na direção de lá. Enquanto que a maneira como o exército de Israel, de Saul aqui, ele é retratado, é uma atitude mais passiva, é como se eles fossem levados a essa situação. E então eles são colocados nessas duas colinas, com um vale entre eles, e a ameaça, que a batalha, ela é iminente, está a ponto de acontecer. Mas até aqui, eles estão lá. É como aqueles dois adversários antes da luta do MMA, né? Eles colocam lá um de frente para o outro, lá para bater a foto, fica um só olhando para a cara do outro, e, né? Mas ninguém ataca, ninguém faz nada, pronto. Está aqui a situação. Ok? O que vai acontecer? Versos 4 a 7. Olha comigo. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Pronto. O que nós temos? A descrição imponente, colossal desse guerreiro chamado Golias. Ele é apresentado aqui de uma maneira realmente a chamar a nossa atenção e nos fazer imaginar um obstáculo intransponível. E aqui, vocês lembram que no outro domingo eu falei que o autor começou a usar o contraste acerca da altura? A ideia é que os altos, aqueles que se exaltam, eles serão derrubados, e aqueles que são aparentemente pequenos e desprezados serão levantados. Pronto. Tá aqui, chegou Golias com essa mesma ideia, certo? Ele é descrito como um homem de quase 3 metros de altura. 2,90 de altura. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez algum de vocês aqui já olhou para essa descrição e ficou tentado a pensar assim: papai, será que era isso mesmo? 2,90 metros é muito alto, papai. Eu não sei, quase 3 metros. Será que tem gente dessa altura aí? Quase 3 metros, né? Só a título de comparação, na nossa história recente, aqui mais próximo de nós, né?
onde dá para fazer fotografia, filmagem. Teve um homem que foi considerado o mais alto do mundo, um americano. O nome dele era Robert Wadlow. Você pode até procurar por ele depois na internet, vai encontrar imagens e fotos, ok? Vocês sabem qual era a altura dele? Alguém tem algum palpite? Quanto mediu o homem mais alto do mundo? 2,74 metros. Quase a altura do Golias, né? Então, se no momento mais recente da história, já perto de nós, nós encontramos alguém que tem quase a altura de Golias, não é assim tão difícil imaginar, de fato, um homem que era de uma raça quase em extinção já na sua época, uma raça de pessoas com altura muito grande, que era Golias. Não é difícil de imaginar que ele poderia realmente ter essa altura, tá? Porém, meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que alguns textos antigos, eles colocam uma altura um pouco diferente para Golias, ok? Nesse texto aqui, a medida que é apresentada para ele é a de 6 côvados e 1 palmo. O que é o côvado? O côvado é a altura aqui, ó, da ponta desse dedo aqui até o cotovelo. Isso aqui seria um côvado. A média geralmente é de aproximadamente 45 centímetros. E o palmo, vocês sabem, né? O palmo, a média geral lá, era de 23 centímetros. Então, se você calcular isso aí, vai dar aproximadamente isso daí. 2,90 metros. Mas alguns outros manuscritos colocam como 4 côvados e 1 palmo. O que daria aproximadamente um pouco mais de 2 metros, certo? Um pouco mais de 2 metros, não era tão grande quanto nesse relato. O fato é o seguinte, às vezes é difícil a gente determinar qual é a melhor variante, mas o ponto não é perdido para nós. O que o autor está querendo deixar claro para a gente, o que o autor está querendo chamar a nossa atenção, independente do detalhe aqui, é para o tamanho desse homem. Ele quer que a gente entenda o seguinte, ele era um cara enorme, maior do que todo mundo, ok? Se você olhasse, você ficaria espantado, porque ele era de fato impressionantemente alto, enorme, um gigante. Essa é a ideia. E não somente isso, ele era ameaçador. A armadura dele, a gente não vai encontrar em muitos lugares descrições detalhadas da armadura de personagens. Mas aqui, o autor, ele separa tempo para falar da armadura de Saul. Por quê? Ou de Golias. Por quê? Porque ele quer deixar claro para nós. Primeiro, olha o peso dessa armadura. Era um cara extremamente forte, poderoso para aguentar, não apenas aguentar levar esse peso, mas lutar com esse peso. As armas são pesadas. A armadura de proteção é pesada, pesadíssima. E ele é um guerreiro valente, experiente, que consegue manejar tudo isso e lutar numa batalha. Então essa descrição, ela tem o objetivo de colocar Golias diante de nós como um adversário assim, invencível, grandioso, poderoso. Pior do que a zoada desse negócio aí fora. Né? Mas vamos voltar para cá, ok? Olha comigo aí os versos de 8 a 10. Diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Até aqui, ok? Golias não apenas é esse homem gigante, esse colosso, mas ele também começa agora a desafiar o povo de Israel a uma batalha. E a ideia aqui dele é boa. É o seguinte:
por que nós vamos ter um grande derramamento de sangue, botando os nossos dois exércitos para se confrontarem? Vamos resolver só com 1-1, ok? Porque aí só morre um e a gente resolve o problema. Então, do meu time, está aqui eu. Agora escolha aí do time de vocês alguém para me enfrentar. É o desafio do Golias aqui, né? E tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, não era comum no Antigo Oriente Próximo resolver conflitos dessa forma, ok? Geralmente os dois exércitos vinham e se enfrentavam mesmo. Então, a proposta de Golias aqui não é uma proposta comum para aqueles padrões. Porém, nós sabemos que os filisteus, eles provavelmente não são originários daquela região ali do Antigo Oriente Próximo. Os filisteus provavelmente são ocidentais, tá? Eles eram conhecidos por serem excelentes navegadores, provavelmente teriam vindo por meio do mar, de alguma região próxima da Grécia ali. Os filisteus, uma coisa interessante para nós, um estudioso chamado Daniel Rope, ele escreve muito sobre esses contextos históricos. Ele vai dizer que naquele livro da Ilíada e da Odisseia lá do Homero, aparece um povo retratado lá chamado de os aqueus. Esses aqueus, a descrição deles era muito semelhante à dos filisteus. Então ele suspeita que aquele povo ali seriam os povos originários dos filisteus, ok? E aí, um detalhe interessante que ele coloca para nós é que esse povo, então, dos filisteus seriam parentes dos famosos Aquiles, Ulisses, que aparecem lá nas histórias de Homero, não é? E aí um detalhe para vocês. Quem aqui já assistiu aquele filme Troia, do Brad Pitt? Ok? Quem? Rapaz, pouca gente. Que é isso, qual filme daquele? Lá tem o Aquiles. Sabe quem é o Aquiles? O Brad Pitt. Tá? Então imagina que os filisteus aqui eram parentes lá daqueles troianos ali, tá? Mas voltando aqui para a nossa história, ok? No Ocidente, era comum. Então, alguns entendem que provavelmente os filisteus estão importando do Ocidente essa prática de resolver um conflito escolhendo o melhor de cada exército para combaterem e quem vencer vai escravizar o outro. Essa é a realidade aqui, certo? Agora, quem é que era esperado do exército de Israel se levantar para combater Golias? Quem é que era esperado? Saul. Não apenas porque Saul era o rei, né? Mas qual era a característica de Saul, que chamava a atenção de todo mundo? A sua altura. Saul também era uma espécie de gigante, né? Diz que os mais altos de Israel davam na altura do ombro de Saul. Ele era de fato alguém muito grande. Esses dias a gente viu uma foto do pastor Rômulo com um professor meu da época do mestrado, que é o Dr. Douglas Moo. E aí o Douglas Moo, o pastor Rômulo já é alto, né? Os irmãos aqui que conhecem sabem, o pastor Rômulo é mais alto do que eu. Mas diz aí que na foto ele dava no ombro do Douglas Moo. Aí a Aline olhou e disse assim, rapaz, o Douglas Moo aí é o Saul, né? Mas imagina então quem é que é o Golias, né? Mais alto ainda. Então imagina essa cena, mas Saul é o adversário mais provável. Quando Israel o viu como sendo candidato a ser o rei, o que eles disseram? Esse aí sim, esse aí tem porte para nos liderar na frente das batalhas, para vencer. Esse aí pode ser o rei que a gente estava tanto precisando. O esperado candidato natural é Saul. É Saul. Porém, Saul, a gente leu o capítulo anterior, o Espírito do Senhor se ausentou de Saul. E é provável que ao tomarem notícia do que estava acontecendo com o rei de Israel, que ele estava enfrentando um momento de tormento psicológico, mental, espiritual, foi aí então que os filisteus tomaram coragem para fazer esse ataque. O fato é que qual será a resposta de Israel a esse grande desafio? Será que eles vão ficar olhando para o tamanho do obstáculo? Ou será que eles vão confiar no Senhor
enfrentar esse grande obstáculo, confiando de que não há obstáculo tão grande para o nosso Deus. Eis aqui o teste da fé, o desafio à fé de Israel. Antes de irmos para o versículo 11, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Às vezes, irmãos, nossa fé também será desafiada. Às vezes nós nos encontraremos diante de circunstâncias que parecem obstáculos intransponíveis. Às vezes a gente é colocado diante de circunstâncias que a gente olha e diz assim: Deus, não tenho o que fazer. Não há nada que eu possa fazer. Às vezes pode ser algum tipo de ameaça, como essa aqui de Davi, de Saul, né, de Golias. Às vezes pode ser uma situação de necessidade, um desemprego, uma catástrofe, um momento difícil de crise. E você está vendo: como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou resolver? Da onde é que eu vou tirar? Às vezes pode ser um diagnóstico, uma doença, e não há nada que eu possa fazer. Às vezes, a perda de alguém, a quebra de um relacionamento. O que fazer nessas circunstâncias? A nossa fé é desafiada. Quando olhamos para as circunstâncias e vemos que há algo que a gente pode fazer, somos tentados a ter algum tipo de esperança, porque nós somos tão tentados a confiar no nosso próprio jeito de resolver as coisas, na nossa própria força, no nosso próprio braço, na nossa própria inteligência, na nossa capacidade de articular, mas há circunstâncias que aparecem diante de nós como um desafio intransponível, como um gigante invencível. E é nesses momentos que a nossa fé, ela é desafiada. É nesses momentos que nós somos chamados a olhar para aquele que pode o que a gente não pode. A encararmos os nossos limites e limitações e dizermos: realmente eu não consigo, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, que pode resolver o que eu sou incapaz de resolver, e mais do que isso, que pode fazer o que eu não quero que seja feito. A resposta dele pode ser diferente da que eu gostaria de ouvir, mas eu vou continuar confiando nele, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que tudo que ele fará será para o meu bem, será para a minha salvação, será para me levar a desfrutar da glória que ele tem preparado para mim. É nesses momentos que a fé nos convida a confiar, a obedecer, a dar passos difíceis, mas a descansar também. Qual será a resposta de Israel? Nós chegamos então à segunda realidade. A realidade do fracasso na fé. Infelizmente, meus irmãos, nem sempre temos a fé que a gente pensava ter, que a gente precisava ter no momento. E muitas vezes nós naufragamos diante do desafio. Muitas vezes nós tropeçamos e caímos sem esperança, recuamos diante dos desafios, porque tropeçamos na fé. Olha a resposta aí no verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao invés de confiarem no Senhor, e Saul dizer: eu vou. Ou outra pessoa dentro do exército dizer: eu vou. Não, eles se acovardam, aqui eles ficam morrendo de medo, são dominados pelo medo. Não há fé que impulsione a coragem. Medo. É interessante, mais adiante, quando mais uma vez Golias sair, se aproximar do exército, a descrição é de como se o exército recuasse assim, com medo. Ao invés de confiar no Senhor, eles estão morrendo de medo. Um filisteu colocando um exército em fuga.
em medo, em pânico, em pavor. Quão diferente, irmãos, é essa situação do que a gente viu com Jonatas, por exemplo. Vocês lembram? Jonatas sozinho pegou o escudeiro e contra um exército inteiro disse: vamos lá. Se Deus estiver com a gente, Ele pode entregar esse exército nas nossas mãos. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu vou me colocar à disposição como instrumento nas suas mãos. E agora, nesse momento, nós não encontramos ninguém. Eu fico me perguntando, cadê Jonatas? Onde é que ele estava? Será que deu uma dor de barriga nele? Estava dormindo. Estava numa missão em algum outro canto e não estava lá na hora, né? Para ver essa situação, o fato é que não aparece ninguém. Ninguém. Estão morrendo de medo. Irmãos, a gente precisa lembrar que não é a primeira vez que Israel vai enfrentar gigantes. Vocês lembram de Josué e Caleb? Não é o filho da Ivana e do Adriano, não, tá? É outro, né? Que foram junto com os espias olhar a terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã, antes de entrar. E o pessoal lá voltou como? Gente, não dá não. Tem uns camaradas lá dentro que na frente deles a gente parece uns gafanhotos. Mas qual foi a resposta da fé? A resposta de Josué e Caleb? Gente, se Deus prometeu, Ele vai dar. Se Deus prometeu que é nossa terra, vamos confiar, vamos na força do Senhor e Ele vai derrubar os inimigos diante de nós. Ele vai entregar aos nossos pés. Quase apanharam, quase foram apedrejados por causa disso, por causa da sua fé. Mas a resposta do Senhor foi qual? Porque vocês não confiaram no Senhor, vão peregrinar 40 anos no deserto, até que toda essa geração de vocês morra lá no deserto. E só quem vai entrar na terra vai ser Josué e Caleb, que confiaram em mim. E Josué entra. E Josué toma a terra. Pela fé e obediência ao Senhor. Mas a situação aqui é de fracasso na fé. É o oposto. Olha aí os versos de 12 a 15. Davi era filho de Jessé e enfrentou, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, ou o menor. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui o texto traz um parêntese para nós. Ele estava descrevendo esse desafio de Golias diante do exército, a batalha ali pronta para acontecer, de repente ele bota Davi no meio da história, não é? Ele abre um parêntese e diz assim, deixa eu só lembrar para vocês uma coisa. Lá em Judá tinha um camarada chamado Davi. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o que Davi estava fazendo? Ele estava lá se movendo entre as ovelhas do seu pai e o campo de batalha. Por que Davi ficava fazendo isso? Já já o autor vai dar mais informações para nós, ok? Mas um ponto importante para a gente destacar é que no capítulo 16 nós vimos Davi trabalhando lá na corte de Saul. Ele começou a tocar harpa lá, ele ajudava Saul melhorava quando ele tocava aquela harpa. Nós lemos hoje aqui o último versículo do capítulo 16 falando sobre isso, não é? Porém, quando Saul começou a se envolver novamente nessas diversas batalhas, então parece que Davi se tornou desnecessário no momento. Ele provavelmente então recebeu autorização para voltar para a casa do seu pai, porque o seu pai tinha os seus 3 filhos mais velhos já estavam no campo de batalha. Então é provável que não fosse permitido que todos os filhos fossem para o campo de batalha, especialmente o mais jovem. Afinal de contas, se o pior acontecesse, o seu pai perderia todos os filhos de uma vez, não é? Então, autorização, Davi volta para a casa do seu pai e fica ali cuidando das ovelhas.
Mas o que ele fica fazendo aí nesse acampamento de Saul? O que ele vai fazer lá? Já já. Vamos voltar para o verso 16. A cena agora volta de novo para o campo de batalha. Verso 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então, 40 dias está lá o filisteu, o Golias, desafiando o exército de Saul, e 40 dias não apareceu um só homem para enfrentá-lo. A cena prossegue. Olha os versos 17 a 19. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. A verdade é que a batalha nem tinha começado ainda, né? Não estava lutando ainda não, estava só lá se encarando, ok? Mas o ponto é, o que Davi ficava fazendo? Ele ficava levando mantimento para os seus irmãos. Então ele ia lá, entregava os mantimentos e voltava mais uma vez para cuidar, para apacentar as ovelhas do seu pai. Agora, tem um detalhe interessante, que Davi, ele leva também aí 10 queijos, né, para o comandante. Eu fico olhando para isso aqui e eu fico pensando, rapaz, isso daqui é a astúcia do Jessé, né? É o Jessé dizendo assim, ó, mande esses queijos lá para o comandante, que é para ele cuidar bem dos meus filhos, né? Que aí quando for na hora da batalha, que ele tiver que botar quem é que vai para a linha de frente, ele pensar assim, não vou mandar esses meninos, não. Vai que um deles morre e o pai deles não manda mais queijo para mim, né? Deixa eles ficarem aqui comigo. Mas ele quer notícias de como estão os seus filhos, como está a situação ali no campo de batalha, por isso ele envia Davi. Olha aí os versos de 20 a 24. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora, olha a providência de Deus, na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Olha eles retrocedendo aqui, com medo, quando Golias se apresenta. Davi vai lá obedecer o seu pai. Missão simples, deixa os mantimentos, traz notícia para mim. Mas ele chega na hora certa, como Deus gosta de fazer, não é? Ele chega no exato momento de ouvir os desafios de Golias. E de ver também a reação dos soldados. Ele também fica até sabendo de uma informação a mais. Olha o verso 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Ainda tinha uma recompensa. Por que tinha uma recompensa? Provavelmente porque estava difícil encontrar um voluntário, não é? Então, novos estímulos precisam ser dados. Primeiro, talvez, tenha oferecido só dinheiro, né? Quem for lá, tá aqui, vai ficar rico. E aí o pessoal do exército olhou para aquela proposta e pensou, né? De que adianta rico se morto, né? Talvez ninguém foi. Aí, segunda proposta. Vai ficar rico e vai entrar para a minha família. Vai ser parente do rei. Vai herdar propriedades aqui do palácio. E mesmo assim parece que ninguém se aventurou, né? Para que parente? Se a mulher vai ficar viúva.
E então a terceira oferta. Pois além de tudo isso, a família do seu pai vai ser isenta de impostos. Isso aqui, irmãos, era colocar essa família numa posição quase que a do rei. Eles não pagariam taxas, nem seriam cobrados para nenhum tipo de serviço ao rei. Okay? Por exemplo, o pai não ia precisar mais mandar os seus filhos para a batalha, para serem servos do rei ou para servir no palácio suas filhas. Essa era a questão. O que acontece então? Versos 26 e 27. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Então, quando Davi ouviu tudo aquilo, ele primeiro se certificou: peraí, eu estou ouvindo direito? Quer dizer que se alguém for lá e matar ele, ainda vai ganhar isso aí todinho? E eles confirmaram: é isso mesmo. Agora, olha a indignação de Davi, né? Aquele incircunciso, basicamente o que ele está dizendo é o quê? Alguém que não tem a marca da aliança com Deus, alguém que não está no relacionamento com Deus. O que esse homem está fazendo? Blasfemando contra Deus, insultando o exército do Deus vivo. Não é um desafio só ao exército. O exército do Deus vivo é um desafio ao general desse exército, ao rei desse exército. O verdadeiro rei, o Deus vivo. Convicção de Davi: não é um Deus qualquer, não é um ídolo como o das nações. Deus vivo, que age, que se manifesta, não é surdo, mudo, como os ídolos feitos de madeira. É vivo, age. Esse incircunciso está blasfemando contra o Deus de Israel e ninguém vai fazer nada? Qual era a penalidade para a blasfêmia? Morte. O que Davi fará então? Só um detalhe interessante. Davi aqui também corrige uma expectativa. Quando Golias começa a desafiar o povo, primeiramente ele tinha chamado de servos de Saul. Vocês não são servos de Saul, não é? Davi está corrigindo: não. Saul é só um instrumento. É o exército do Deus vivo. O nosso verdadeiro rei é o Deus vivo. Mas olha aí o verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? Pronto, começou a gritar aqui com o Davi, né? Igual esse bebezinho lá atrás, né? Irmãos, o que está acontecendo aqui, tá? Parece a típica reação do irmão mais velho ciumento, né? A descrição que ele faz aqui de Davi é completamente diferente de todas as descrições que nós vimos anteriormente, o autor colocando para nós. As descrições acerca de Davi até aqui, todas eram aprovadas. Era aprovando Davi. Deus aprova Davi, o autor aprova Davi, os servos de Saul aprovam Davi, o próprio Saul aprova Davi, e chega o Eliabe aqui falando mal de Davi. Tem algum problema nessa descrição, não é? Lembra que quando Davi foi ser ungido, aquilo aconteceu na frente de Eliabe e dos seus irmãos. É possível que Eliabe tenha pensado: ora, eu sou primogênito, eu é que deveria estar sendo ungido. Talvez alguém até perguntasse: ungido para quê? Ele diz: eu não sei para que essa unção aí não, mas se é alguma bênção era para ser para mim. É possível que eles não tenham entendido ainda. Samuel, não é dito que ele explicou o que era aquela unção, ok?
primeiro rei de Israel tinha sido ungido, mas os profetas também, os sacerdotes, perdão, também eram ungidos. E vai que Samuel estava inaugurando alguma nova coisa aqui? Talvez eles não entenderam muito bem, mas aquilo talvez tenha sido suficiente para colocar aqui um rancor no coração dele contra Davi. Ok? E aí, mas você imagina também, né? Convivendo com Davi o tempo todo, desde menino, vendo as peripécias de Davi, de repente agora diz, quem é que esse Davi acha que é alguma coisa aqui, né? Para chegar aqui no meio do exército e ficar reclamando que ninguém está querendo lutar contra o Golias. Porque Eliabe também não se apresentou para lutar contra Golias, né? E os insultos que ele diz aqui para Davi? Primeiramente ele está dizendo, olha Davi, esse não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? O seu lugar é cuidando daquelas poucas ovelhas lá. Na casa do seu pai, ainda diminui o negócio, né? O que você está fazendo aqui? Em outras palavras, se coloque no seu lugar. Você não passa de um pastorzinho insignificante. O que você está querendo arrotar valentia aqui no nosso meio? Ele fala que Davi aqui é só um curioso. Você está aqui é só para ver a batalha. É isso que você quer. É só ver o circo pegando fogo. Ele coloca Davi aqui como alguém presunçoso, né? Davi, eu sei quem tu é. Tu se acha, Davi. O teu coração é mau. Tu está aqui é para arrumar confusão. É uma descrição muito ruim, né? Acerca de Davi. Mas em outras palavras ele está dizendo, aqui não é brincadeira. E qual a resposta de Davi? A típica resposta do irmão, verso 29. Ele diz, e disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Né? Um típico irmão respondendo ao irmão. Mas a atenção de Davi, ele não se deixa abalar por isso. Ele continua focado ali. Olha comigo versos 30 a 32. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Pronto. Então ele se certificou se o desafio era aquele mesmo, se quem vencesse aquele desafio ia ganhar essas premiações mesmo aí, e por fim ele disse, pois eu vou. E a história chegou lá nos ouvidos de Saul, Saul disse, traz ele aqui. E quando Davi disse, pronto, pode acalmar o coração, deixa comigo, né? Manda que eu mato no peito isso daí, pronto. Qual vai ser a reação de Saul? Verso 33. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha o que Saul diz. Primeiro que, olha para o teu tamanho, Davi. É só um rapaz. E segundo, esse cara tem experiência. Desde menino que ele é treinado arrancando cabeça de gente. E tu agora vai querer peitar esse homem aí? Tu não tem condições para ti não, Davi. Irmãos, a resposta de Saul começa a revelar onde estava de fato a confiança de Saul. Qual era o problema de Saul? Falta de fé. É por isso que ele não aceitou o desafio desde o começo. Saul, ele faz exatamente aquilo que Deus já tinha reclamado no capítulo 16. Não olhe segundo a aparência. Saul só olha para a aparência. Ele olha para Davi, olha para Golias e ele diz, não tem condição. Não tem condição. Ele não tem os olhos da fé. Ele está aqui naufragando na fé. Confiando nas circunstâncias. Se Davi tivesse pelo menos a mesma altura, eu podia pensar. Olha os versos de 34 a 37. Ele diz, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim,
Eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Pronto. O que é que nós temos aqui? Davi faz exatamente aquilo que Saul não faz. Ele olha pela ótica da fé. E ele então começa a dizer o que ele sabe acerca de Deus. O que Deus já operou na vida dele. Davi começa a lembrar que ele teve desafios enormes. Aquela função que parecia uma função assim tão insignificante, cuidar das ovelhas, na verdade fez com que Davi enfrentasse outros tipos de gigantes. Ele teve que lutar com feras terríveis, um leão, um urso, e Deus deu vitória. Davi reconhece que ele só venceu essas circunstâncias porque Deus operou, não foi a força dele, não foi a capacidade dele. Davi entende que Deus estava talvez preparando ele, treinando ele naquilo para esse momento. E Davi, ele raciocina assim, do maior para o menor. Se Deus me livrou das garras desses animais, Ele vai me livrar das garras desse outro animal aí também. Se eu venci o urso e o leão, eu vou vencer também. É mais certo ainda que Deus vai me dar a vitória. Sabe por quê? O urso e o leão estavam atrás das ovelhas. Esse homem aí está blasfemando contra o Deus vivo. Deus não vai deixar a sua causa cair no chão. Deus certamente vai destruir esse filisteu. E se for eu, o único instrumento aqui disponível, sou eu que ele vai usar. A confiança de Davi aqui. A confiança da fé. O que eu sei sobre o meu Deus? Ele é mais poderoso do que tudo. O que eu sei sobre o meu Deus? Ele já me livrou no passado. Com base no que eu sei sobre o meu Deus, o que é que eu faço agora? Então eu sei que ele pode derrotar esse filisteu, que ele pode me usar mais uma vez. Essa é a lógica de Davi. A lógica da fé. E talvez diante dessa ousadia e por ausência de outros candidatos, Saul não teve o que fazer a não ser concordar e dizer: pois então que Deus te ajude. Não tem outra solução mesmo, não é? Olha os versos 38 a 40. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Pronto. Como Saul, ele só confia nas aparências, ele só confia no que ele pode pegar, no que ele pode ver. Então o que ele tenta fazer primeiramente aqui? Bom, se no final das contas é Davi mesmo que vai para essa batalha, então assim, pelo menos vamos tentar arrumar o homem, né? Pegou a armadura dele, olha o tamanhozão de Davi, de Saul, olha o tamanhozinho de Davi, né? Botou lá a armadura em cima de Davi, botou um capacete de bronze na cabeça de Davi, vocês lembram lá da descrição do Golias com um capacete também? Parece que Saul está tentando transformar Davi num mini Golias. Pronto, um mini Golias aqui para enfrentar um ao outro, não é? E o que acontece? Eu me perdi aqui. Davi não consegue se movimentar com essa armadura. Saul, na verdade, ele está agindo exatamente como os reis das outras nações, confiando no seu poder militar. Saul está se tornando um Golias. Mas Davi não. Davi vai como um pastor.
confiando não nas suas armas, não no seu poder, confiando no poder de Deus apenas, descansando tão somente no poder de Deus. Toda essa cena contraria a lógica humana, porque é um movimento da fé. Nós chegamos então, meus irmãos, à seguinte situação. Saul naufragou na fé, o exército naufragou na fé, mas surgiu um Davi. E agora nós temos a nossa terceira realidade. A realidade de que contra todas as expectativas, vitórias podem ser alcançadas pela fé. Quando tudo parece que não vai dar certo, Deus pode ainda assim conceder vitórias pela fé. É a vitória pela fé agora. Olha o que vai acontecer, versos 41 a 44. Deixa eu só olhar o meu tempo aqui. Ok. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Primeira reação de Golias, que também não enxerga as coisas pela fé, enxerga as coisas apenas pelas aparências externas, é olhar para Davi e pensar assim: eles estão zombando de mim? Botando aqui numa linguagem bem cearense, né? Eles estão fazendo hora com a minha cara. O que eles estão querendo? Será que eles estão querendo me humilhar? E dizer assim, ó, esse daí não passa de um cachorro velho sarnento. Nós vamos mandar esse menino aqui com esse pedaço de pau na mão para lutar contra ele. A primeira reação de Golias aqui. E depois o que Golias faz? Se é este o caso, então vem, que vai ser ainda mais fácil. Com meus deuses aqui, eu vou despedaçar você, entregar o teu corpo aqui para ser devorado pelas aves de rapina, pelas feras do campo. Pronto. Então nós temos aqui o desafio, na verdade, ficando cada vez mais claro, não apenas de um grande homem contra um jovem, mas o desafio do Deus vivo, o Deus de Israel, usando como seu instrumento Davi contra os deuses de Golias. E a pergunta é: quem vai vencer? Pela ótica humana, olhando só para as aparências, que vitória certa para Golias. Mas é aqui que a fé se manifesta, e se manifesta vitoriosa. Olha o que vai acontecer. Mas antes disso, deixa eu só dizer um detalhe. A expectativa de Golias aqui é de uma batalha mano a mano, ok? E uma batalha corpo a corpo. É 1 a 1 e é proximidade. E tudo na cena está sendo construído dentro dessa expectativa. Ele faz um convite: pois venha aqui. Saul, quando colocou Davi para lutar, a primeira coisa que ele quis foi botar essas armaduras e essas armas. Por quê? Porque vai ser corpo a corpo. E Davi, ele se aproxima, então parece que vai ser corpo a corpo. Mas Davi tem uma outra estratégia. Não é a estratégia dele, o diferencial, é Deus, mas ele tem uma estratégia aqui. Olha os versos 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos.
Pronto. Davi revela a sua arma secreta, Deus. E porque é Deus que vai lutar, ele é só a espada nas mãos de Deus, a vitória é certa. Davi está plenamente consciente. Ao invés de ter o seu corpo entregue para as aves comerem, Davi está dizendo, vai ser o teu exército todinho que vai ser entregue para as aves comerem. E só um detalhe que eu não falei, foi das 5 pedrinhas de Davi, né? Cada uma delas tem um significado, uma é coragem, a outra é amor. Não tem nada disso não, viu gente? Mas é porque a gente já viu esse texto sendo tão maltratado na mão de tanta gente, né? Que começa a inventar coisa que eu não podia deixar passar, né? Aqui. Da mesma forma que eu não posso deixar passar, de que a partir da semana que vem nós vamos começar nossas 5 sextas-feiras para derrubar o gigante, né? Tá o gigante aqui, rebolar a pedra nele. Não, tem nada disso não. Isso aí tudo é invenção do povo nesse texto. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Versos de 48 a 54. Olha aí. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Só um detalhe. Enquanto que os outros recuavam, Davi agora vai para cima, né? Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Até aqui. Enfim, vitória e cumprimento daquilo que Davi havia dito. O exército dos filisteus de fato ficaram derrotados, seus corpos espalhados ao longo do caminho. Quando Davi venceu pela fé, a sua coragem despertou a coragem, despertou a fé do restante do exército, que, liderado por ele nessa batalha, derrubam os inimigos do povo de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, alguns detalhes. Essa cena, ela nos lembra algumas outras cenas na história de Israel. Uma delas, que aconteceu no próprio livro aqui de 1 Samuel, foi o quê? Lembra quando a arca do Senhor foi tomada e ela foi exilada, né? E Icabode, foi-se a glória do Senhor, era o alto exílio de Deus. Era Deus dizendo, vocês foram infiéis, vocês pecaram, eu entreguei vocês nas mãos dos inimigos, mas porque a minha misericórdia é grande, eu mesmo vou agora lutar e eu mesmo vou vencer os inimigos. Vocês lembram que a arca foi levada para dentro do templo de Dagon? E vocês lembram o que aconteceu? No outro dia, quando abriram as portas, a arca que deveria ter ficado numa posição de inferioridade diante da estátua de Dagon, no outro dia a estátua estava lá com a cara no chão, né? Ajeitaram tudo de novo. Quando foi no outro dia, o que aconteceu? Não apenas a estátua estava lá de cara no chão, a cabeça da estátua havia sido cortada. Um símbolo da vitória de Deus contra os falsos deuses. Aqui, o exército dos falsos deuses dos filisteus, o representante Golias, teve o mesmo fim. A figura dele caindo depois daquela pedra atingindo sua cabeça, a figura exatamente dele caindo com a cara no chão, como a descrição da estátua. E depois ele tendo sua cabeça cortada, mais uma vez, um sinal da vitória de Deus contra os falsos deuses, os inimigos do seu povo.
Agora, alguns comentaristas têm apontado um outro paralelo. Nós já vimos também em 1 Samuel a ameaça de uma serpente aparecendo, né? Vocês lembram do Naás? No primeiro teste de Saul, a palavra Naás significa serpente. Aquele rei inimigo era como se fosse uma representação da serpente. Como é que Golias ele é descrito aqui, quando ele aparece lá com a sua armadura? Uma armadura de escamas. Na nossa versão diz escamas de bronze, porque de fato era uma assim. Mas no texto hebraico fala apenas assim, ele apareceu vestido de escamas. E muitos comentaristas têm percebido nesse detalhe a ideia de Golias como uma espécie de representação da serpente, mais uma vez aqui. A serpente apareceu. Assim como lá em Gênesis havia sido prometido que haveria uma inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher, do povo de Deus, isso vai aparecer, esses conflitos vão aparecer ao longo de toda a Escritura. E Davi aqui faz o quê? Esmaga a sua cabeça. O descendente da mulher, como uma representação daquele rei Messias prometido que viria um dia para esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Essa figura começa a aparecer aqui nessa expectativa desse cumprimento. Voltando, temos alguns detalhes finais, eu vou passar por eles muito rapidamente. Davi pegou a cabeça de Golias e ele levou lá para Jerusalém, que nessa época ainda era uma cidade dos filisteus. Alguns se perguntam por que ele fez isso. Talvez ele esteja dizendo, esse aqui vai ser o final de vocês. Nós sabemos que Jerusalém tinha sido tomada pela tribo de Judá, mas depois ela foi recuperada. E é com Davi que ela vai ser tomada novamente, para ser o local onde vai ficar ali o templo do Senhor. Não é? Mas voltando aqui, olha comigo os versos de 55 a 58. Diz assim o texto. Aqui. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Detalhe também que eu não disse, né? Ele ficou com as armas de Golias e era natural que aquele que vencesse um grande oponente em batalha ficasse com as suas armas como símbolo de que as armas dele tinham sido dadas agora a alguém que era maior do que ele, ok? Então Davi, embora pequeno, se tornou maior do que o gigante Golias. Mas voltando aqui para o nosso texto, alguns às vezes levantam um questionamento. Peraí, mas Davi não servia lá na corte tocando harpa para Saul? Saul até gostou de Davi. Por que é que Saul aqui não reconhece Davi? A questão, irmãos, é o seguinte, a pergunta está sendo feita de maneira errada. O texto em nenhum momento diz que Saul não reconhece Davi. E, na verdade, Saul em nenhum momento mostra qualquer espanto na presença de Davi. O que o texto diz que Saul não sabia quem era o pai de Davi. Então ele pergunta, quem é o pai dele? E depois é informado, né? Ele pergunta ao próprio Davi, Davi diz, é o teu servo Jessé. Era normal que Saul não lembrasse quem era o pai de Davi. E é normal que agora ele demonstrasse um interesse no pai de Davi. Por que ele tem esse interesse? Por que ele quer saber do pai de Davi? Porque tinham recompensas a serem dadas. O pai dele agora vai ser isentado dos impostos, né? É para ser isentado dos impostos. Davi agora vai se tornar genro do rei. Então Saul começa aqui essa preocupação e essa aproximação de Davi. Olha comigo, verso 1 do capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Pronto, Jonatas apareceu na história. Jonatas, então, será que ele é um daqueles que ficou com medo nessa hora? Ou será que ele só apareceu no final da batalha, né? Mas o fato é que Jonatas apareceu, e Jonatas, ele meio que se reconhece em Davi. Ele se torna, então, um amigo de Davi.
Eles vão para as batalhas juntos. E é natural, e eles vão ser parentes. É natural então que eles comecem a se aproximar. Mas eu penso que Jonatas, ele viu a fé de Davi, a mesma fé que Jonatas tinha tido lá atrás. Olha o verso 3 e 4, pula o verso 2 aí rapidinho. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, um pacto com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Esse pacto de amizade, talvez sem saber, o que Jonatas estava fazendo era meio que passando para Davi as prerrogativas do novo herdeiro do trono, do novo herdeiro da coroa. Era um pacto de amizade. Nós vamos ser leais um ao outro aqui nas batalhas, vamos proteger um ao outro, cuidar um do outro, seremos amigos mais chegados que irmãos. Mas nesse símbolo é como se Jonatas estivesse passando o manto para Davi. Agora, olha comigo os versos 2 e depois o verso 5. Verso 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Verso 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Pronto. Saul então começa agora a ser um servo destacado dentro da própria casa real, da própria casa do rei. Mas tem um detalhe, né? Ainda não foi dito aqui que todas as recompensas foram dadas. Será que elas vão ser dadas? Aparentemente Saul parece que tem intenção de cumprir, mas nós vamos ver mais na próxima mensagem, não é? Por enquanto, eu quero apenas, meus irmãos, deixar aqui algumas aplicações para nós. O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, às vezes a nossa fé vai ser desafiada, como eu disse no início. Ela vai ser desafiada por obstáculos que parecem intransponíveis. E muitas vezes nesses momentos nós vamos precisar o quê? Lembrar quem é o nosso Deus. Nós vamos precisar fazer como Davi. Lembrar quem é aquele que luta por nós. Quem é aquele em que nós colocamos a nossa confiança. Quem é aquele que fez promessas. Quem é aquele em quem eu posso descansar e eu posso obedecer, mesmo arriscando a minha própria vida. Esses testes da nossa fé são, na verdade, ocasiões de provação da nossa fé, onde nós somos chamados a botá-la em prática, a obedecer mesmo, quando não parece ser a tarefa mais fácil de se fazer, a suportarmos algumas coisas, a fim de que a gente chegue no final vitorioso, assim como Davi, confiando com a mesma fé de Davi. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é o ideal. Mas na prática, infelizmente, muitas vezes, nós não agimos como Davi. Nós não apresentamos a mesma fé que Davi. O próprio Davi, em alguns momentos do seu ministério, também vai fraquejar na fé. Nós somos suscetíveis a tudo isso, meus irmãos. Mas a grande questão é, e quando tropeçamos e caímos, o que fazemos? Ou o que devemos fazer? Pelo menos duas coisas. Uma, nós podemos buscar modelos de fé. Irmãos maduros na fé. Irmãos que têm vencido desafios, que têm passado por circunstâncias semelhantes às que nós estamos passando, mas têm vencido. Venceram. E talvez, ao olhar para a fé desses irmãos, nós vamos ser como o exército, olhando para a vitória de Davi. Seremos encorajados a nós mesmos levantarmos e irmos para a batalha. Mas o mais importante de todas as coisas, nesses momentos críticos, eu vou dizer para você, nós devemos olhar para Cristo. Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para aquele que foi na frente, lutar as nossas batalhas.
O exército só venceu porque primeiramente teve um que foi à frente deles e venceu a principal batalha. Nós temos o filho de Davi, que veio para ser o rei vitorioso e destruir os nossos maiores adversários. Ele veio para vencer a morte, ele veio para vencer o diabo, ele veio para vencer o pecado e nos livrar de uma vez por todas. Na hora da tentação, na hora até mesmo do tropeço, da queda, do pecado, olhe mais uma vez para Cristo. Olhe para aquele crucificado no seu lugar. E entenda, a minha única esperança está nele. Naquele dia eu serei aceito pelo Senhor, recebido na glória, não porque eu vivi uma vida de fé invejável, vencendo cada batalha, mas porque Ele lutou a minha guerra e Ele venceu no meu lugar. Naquele dia o Pai olhará para mim, e se tudo que eu tivesse naquele dia fossem as minhas obras, eu seria rejeitado. Mas naquele dia Ele olhará para mim e Ele verá a vitória do Seu Filho no meu lugar, o sangue do Seu Filho que me cobre, me limpa de todo pecado e que me faz, enfim, aceitável diante dEle. Eu não sei pelo que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: olhe para Cristo, nele nós temos tudo que nós precisamos para continuar caminhando em fé até aquele grande dia, quando os portais da eternidade se abrirem e nós olharmos aquele que nos amou, aquele que pagou o alto preço e aquele que nos salvou, aquele que nos deixou completamente limpos e sem dívida, apesar de todos os nossos pecados e miséria. Olhe para Cristo. Vamos orar nesse momento.